Hoje nós estamos trazendo aqui no podcast da CDL uma empresa que tem se destacado e ganhado repercussão nacional. Eu trago aqui com vocês hoje a Spectra X. Ela nasceu no coração do agro, aqui na nossa cidade. O fundador dela é um professor da Unemate. E, gente, o que essa empresa tem de diferencial é incrível. Inclusive, às vezes, muita gente até que da cidade, professor, não conhece, mas o Brasil, o mundo já está conhecendo por causa do serviço que vocês prestam. Seja bem-vindo aqui no podcast da CDL. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, eu gostaria que você explicasse para nós o que é a Spectra X. Bom, a Spectra X ela é, né, uma empresa, só que ela tem um diferencial porque a gente traz ciência embutida nos seus produtos. Então, ela é uma Deep Tech, né, que é uma configuração de base científica para chamada de startup. Então, hoje os nossos serviços eles são baseados 100% em dados científicos. Isso tirando diretamente de uma descoberta científica para o usuário final. E assim, você é professor da Unemate, enfim, foi dentro da universidade que surgiu essa ideia? Como que aconteceu? Conta para nós. Eu sou engenheiro agrônomo, né? Então aí quando eu já comecei a estudar a minha graduação, eu já estava trabalhando com imagens de satélite, sensoriamento remoto, que é o termo utilizado para esse tipo de ciência. Depois, no meu mestrado, eu já comecei toda essa saga, que foi onde eu desenvolvi todos os cálculos para mapeamento da soja, detecção de culturas agrícolas em cada pixel de cada imagem. E aí, a partir daí, eu comecei a publicar alguns artigos científicos e no doutorado eu aprofundei ainda mais. Quando eu chego na universidade aqui em 2015, eu coloco algumas dessas ações que eu já vinha desenvolvendo no meu mestrado em prática, né, como projetos de extensão, projetos de pesquisa, e aprofundei utilizando ali algumas metodologias mais assertivas dentro da universidade, mas já trazendo da minha pós-graduação. E assim, hoje ganhou uma repercussão e o pessoal de fora tem um olhar assim, nossa, isso é incrível. E realmente a gente que é aqui da cidade fica tão orgulhoso, né, de saber que é empresa daqui e que tem essa repercussão toda. E ainda mais do jeito que você contou como ela começou, é realmente diferenciado. A gente está há muitos anos, né, fazendo esse tipo de trabalho, como eu disse, desde lá da minha graduação, então não é algo... A pesquisa já tem. A pesquisa já tem muito tempo, antes mesmo até de eu conhecer o estado do Mato Grosso, né? Quando eu chego aqui, que eu continuo elas, aprofundo com essas minhas pesquisas que já vinham em andamento, e já apaixonado pelo estado, por Sinop, né? Eu recebi inclusive o título de cidadão mato-grossense há um tempo atrás. Isso para mim é uma honra. E aí colocar tudo isso em prática é satisfatório no sentido de levar essa ciência direto para o agricultor, enfim. Você veio de que lugar, professor? Eu vim do Mato Grosso do Sul. Eu cresci no Mato Grosso do Sul, na região... Lá que começou então a pesquisa? Foi. Mas eu nasci em Paranavaí, no Paraná. Né? E aí começou a pesquisa lá. Terminei minha graduação, fiz o meu mestrado em São Paulo, doutorado no Paraná. E de lá do Paraná eu já vim direto para cá. Não, e aqui, né, o estado de Mato Grosso, o coração do agro, a gente pode dizer. Sim. Então, intensificou. Você sentiu essa necessidade, talvez, de tirar do papel, tirar essa pesquisa e vamos entregar mais? Como que foi esse processo? Justamente, hoje a pesquisa científica ela precisa ser cada vez mais valorizada, né? Isso é óbvio. Mas o que eu senti é que eu já tinha muitos produtos, muitos resultados advindos desde a minha graduação de pesquisas, que eu olhava e não estava sendo colocado diretamente ao usuário final que importava, né? O agricultor, o gestor, um banco, enfim, né? Então, depois de trabalhar em vários sentidos, olhando pessoas, recebendo feedbacks, aí a gente resolveu, então, tentar unir esses esforços e colocar isso num pacotinho, né? Num produto diretamente para o usuário final. E como foi essa transição? Aqui eu tenho uma pesquisa, sou pesquisador, enfim.
Agora eu já também me tornei um empresário, porque eu já tenho que passar a administrar tudo isso. Como é que foi para você? Não é fácil, né? Com certeza. Desafiador também, né? É um desafio, né? Porque eu fui treinado minha vida inteira para ser pesquisador, para ser cientista nesse sentido. E você ter uma chavinha que vira e fala, bom, então agora você vai ter que lidar com pessoas, fazer uma gestão assertiva, transformar tudo isso em um produto palpável é desafiador. E hoje, como é que funciona o atendimento de vocês? Hoje nós temos um produto, né, que a gente consegue oferecer a nível global, mas hoje a gente foca no Brasil. Podem falar conosco via WhatsApp, e-mail, telefone, né? Nós temos o nosso 0800. A nossa sede fica ali atrás da JMD, no Aquarela das Artes. Né? É uma sede de 400 metros quadrados, toda estruturada. Mas para ter esse nosso contato é bem simples, bem fácil. E há quanto tempo já vocês estão com as portas abertas ali no espaço? Final de agosto. É bem recente, não é? Isso, justamente, bem recente. Porque eu digo assim, bem recente para uma proporção tão grande de clientes que vocês já conseguiram. Então, o que eu costumo dizer, né? O CNPJ é recente, né? Mas a quantidade de experiência é mais de quase 15 anos. Então, a gente vem vindo, estruturando, modelando. Então, houve um preparo muito grande. A Spectra X, ela tem uma robustez nesse sentido por conta dessa experiência que a gente tem nessa união lá dentro. Hoje, quais são os produtos que a empresa tem? Hoje nós temos alguns modelos de produtos digitais. Então, o primeiro que nós temos lá, que é o ESG, qualquer pessoa de qualquer parte acessa em tempo real, de forma gratuita. Pode logar, inclusive, pelo Gmail. Loga e vai olhar todas as quase 8 milhões de propriedades rurais que nós monitoramos. Né? Esse é um. Nós temos aí gratuito para a comunidade, assim. Para você ter o primeiro momento. A gente dá alguns produtos à amostra, né? E aí a pessoa pode escolher de qualquer propriedade do país. Nós temos APIs, né, de alguns produtos nossos, como mapeamento de culturas agrícolas. E aí nós temos um outro produto de vertente de cidades, que é para inteligência territorial de centros urbanos, que é o CIT. Então lá a gente monitora todas as construções, alturas de construções, ruas, estradas rurais, toda a parte ambiental, toda a parte de estrutura, né, no sentido dos agricultores que estão inseridos naquele município, aplicativos diretamente para a população. Então é bem completo nesse sentido de inteligência. Assim, é um público bem grande que vocês conseguem alcançar. É que como tem a Norte Show, a empresa veio com tudo. Mas, numa análise, realmente consegue abranger soluções para várias empresas de vários segmentos. Justamente. Para você ter uma ideia, a gente recebeu lá desde bancos, cooperativas, analistas de crédito, advogados, agrônomos, corretores, engenheiros em geral, agricultores, que é o alvo principal, né, de consumir esse dado e conhecer da porteira para dentro, porque às vezes nem o próprio agricultor sabe algumas coisas que ele tem dentro da propriedade. Um exemplo é um algoritmo que nós desenvolvemos para calcular em tonelada quanto de carbono que ele tem estocado na propriedade. Hoje você pergunta, quanto de toneladas de CO2 você tem na sua propriedade estocado? Claro, é algo muito novo, em primeiro lugar, mas é um sentimento de que agora ele pode conhecer a fundo realmente o que tem ali. Por exemplo, para descobrir, no caso dessa pesquisa, para descobrir, como que funciona? Explica para a gente esse processo, Como é que vocês fazem? Imagina só, eu preciso descobrir quanto que tem de CO2 num determinado ponto, né, do planeta Terra. Então, qual que era o meu raciocínio na época? Então, eu preciso, primeiro, saber que eu não posso mensurar o Brasil ponto a ponto, porque é gigante, né? Se a gente olhar o próprio município de Sinop, já é gigante. Então, não tem como, é inviável. O que eu fiz? Eu busquei alguns pontos amostrais, algumas repetições ao longo de vários biomas brasileiros. Então a gente mensurava o carbono, o fluxo dele, o que acontecia da temperatura, na umidade desse solo, o que acontecia naquele ecossistema como um todo, desde soja, pasto, algodão, milho, cacau, eucalipto. Então a gente realizava diversas mensurações. São 6 anos de estudo. Depois disso, a gente traçava um algoritmo, né? A gente modelava isso para poder jogar
para um sensor espectral, que nós chamamos, por isso o nome Spectra X. Depois que a gente, então, realizava todos esses cálculos utilizando machine learning em estatísticas avançadas, a gente tinha um algoritmo final, um cálculo final, que nós buscávamos a imagem de satélite, aplicávamos ele e agora a gente consegue estimar com mais de 90% de precisão o quanto que tem ali. Vocês precisam ter profissionais a campo? Como funciona? Hoje não, né? Porque eu já fui muito a campo. Então a gente já foi muito a campo. É claro que os estudos continuam, a gente sempre continua trabalhando na coleta de informações, né? No futuro a gente já está traçando para deixar um departamento científico Nem dentro. precisa mais ir lá no sol, encarar o sol, andar ali quilômetros, né, para conseguir chegar em alguma propriedade. Por isso que há esse diferencial. Não importa onde a pessoa estiver, vocês conseguem fazer essa entrega para ela. É todo o Brasil, o mundo? Sim. É isso Seria mesmo. isso? É isso, é isso mesmo, porque a gente consegue fazer essa visão sinóptica, né, de o que está acontecendo em cada ponto do país. E esses dados, como é que vocês conseguem? Onde que vocês coletam esses dados para fazer a pesquisa? As informações de satélites? Isso. As informações de satélites, elas são públicas. Vocês trabalham só com informações públicas? Não só com informações públicas. Existem aqueles cujos sensores orbitais que são comerciais, né? Então, esses sensores orbitais comerciais, aí você paga pelo consumo dele. Então, quando a imagem orbital ela chega para o usuário, ela chega crua. Então, imagina você quer fazer uma lasanha. Você compra carne moída, mas ela não está pronta. Então, a imagem de satélite é um jeito que eu estou tentando explicar. Ela traz essas informações e aí, com essas informações que estão todas espalhadas, você tem que aplicar algum algoritmo, alguma informação, um cálculo ali, para extrair o que tem naquele pixel. Imagina que esse pixel ele tem dados espectrais, ela tem dados físicos de radiação eletromagnética que veio do Sol. E aí, por meio dessa quantidade de radiação eletromagnética, formam-se então as bandas espectrais e a gente retira essa informação. Parece meio estranho, mas é uma física complexa. E isso tudo foi você que desenvolveu? Sim, o estudo de sensoriamento remoto ele já é um tanto quanto... não é tão antigo, né? O estudo de sensoriamento remoto mesmo no Brasil, ele veio ficar mais forte após 2005. Mas já tinham estudos anteriores, existem várias outras áreas, desde oceanografia, né, a parte biológica, a parte de agricultura e meio ambiente, mas nós focamos em agricultura e meio ambiente nos últimos 15 anos. E aqui a gente falou de por exemplo, uma das coisas que vocês conseguem, mas quando se fala de genética da soja, de fazer o diagnóstico, é muita coisa que vocês conseguem entregar para o agricultor, não é? Isso. Veja bem, nessa caminhada, nós conseguimos publicar mais de 200 artigos científicos. Né, relacionados a essa nova tecnologia. Artigos que são nas revistas mais variadas no mundo inteiro de fator de impacto alto. Né? Quem da ciência está entendendo o que eu estou falando nesse sentido. Então, quando eu terminei meu doutorado, no meu doutorado foi da identificação do genótipo da soja. Então, uma imagem de satélite, para você ter uma ideia, ela vem com 6 bandas espectrais, que nós chamamos. Em média é isso, 6. Para esse estudo que eu realizei, a gente utilizou 2.100 bandas espectrais. Então, ela é um pouco mais detalhada e mais complexa ao mesmo tempo de se trabalhar. E aí nós publicamos esse artigo numa revista científica chamada Infrared Physics and Technology, que é a holandesa. A partir disso, pessoas começam a citar você no mundo inteiro, de universidades, institutos de pesquisa. A gente veio aprofundamos esse estudo via satélite e aí é uma escadinha até chegar na identificação desse genótipo. Quanto tempo mais ou menos que leva uma pesquisa dessa, um estudo desse? Esse em específico levou em torno de 5 anos. E quantas pessoas mais ou menos que são envolvidas nesse processo para conseguir entregar os resultados que vocês querem? Hoje a sua empresa tem quantas pessoas trabalhando com você? 10. 10 pessoas. Em torno de 10. E que pode contando atender... comigo, tá? E que pode atender assim o mundo todo. Sim, mas precisar. O objetivo de uma startup tecnológica é isso, é você conseguir atingir o maior público com um número reduzido, né, de pessoas. E assim, você fala como se fosse tão simples, né? Mas realmente é algo extraordinário, é incrível. Parabéns, né? Obrigado. Porque você foi assim, eu acho que você buscou um diferencial.
né? Assim, você estudou, teve a formação, mas você fez algo de diferente e muito diferente e que inclusive tem atraído o olhar do mundo para cá, de muitas pessoas, muitos elogios, enfim. Então, assim, e isso, como foi para você estudar, né? Igual muitos outros fizeram ali, a sua faculdade, enfim, mas se dedicar à parte de tecnologia. Como que você avalia isso? Como que foi que você buscou esse interesse? Enfim, explica para nós. Desde criança, né? Eu saí de casa com 13 anos para poder entender essa dinâmica. Não foi fácil, né? Às vezes a gente olha assim, poxa, mas foi uma luta gigante, né? Minha família, a gente sempre foi muito pobre, então a gente precisava estudar muito, né, para poder sobreviver. E aí, a partir disso, eu sempre gostei muito de GPS na época. Então, quando lá em 2003, 2004, 2005, que eu estava no ensino médio, eu olhava aquele GPS e buscava entender. Eu falava, meu Deus, como que o satélite consegue mandar essa informação de latitude e longitude? Isso eu estava no segundo ano do ensino médio. Uhum. E aí comecei estudando, aí consegui entrar numa universidade estadual, e aí aprofundei mais ainda as pesquisas. Acabei sendo contemplado no final da minha graduação. Foi a agronomia que você fez, né? Uhum. Isso. Comecei a estudar isso. No final da agronomia, acabei sendo contemplado com um prêmio, inclusive nacional, de descoberta de alguns sentidos de física do solo que eu tinha descoberto. E aí eu fui para o mestrado. E aí isso eu acabei aprofundando essas pesquisas relacionadas a sensores remotos. Né? Então foi assim, eu sempre gostei muito de tecnologia nesse sentido. Então, e esse que é o diferencial, né? A gente vê muitos agrônomos lá a campo e tal, e o trabalho que você faz hoje já nem precisa mais no sol, nem precisa ser a campo, né? Às vezes o pessoal é difícil acreditar que eu sou engenheiro agrônomo, né? Fala, você é tudo menos agrônomo, né? Meu pai é engenheiro agrônomo também, né? Ele formou na década de 80 e ele fala, nossa, é diferente, né? Porque agora alguns agrônomos vão até lá na propriedade, ver quanto está produzindo e a gente dentro do escritório. Claro, antes precisou ir a campo para refinar. Deve ter ido muito a campo também, né? Mas agora a gente tem essas tecnologias que ajudam. E tão precisa a informação que você entrega, né? Às vezes eu imagino que até o agricultor fique curioso, nossa, como você consegue, como que é possível trazer um resultado tão preciso assim? Aqui em Sinop, né, a gente tem essa empresa. É interessante. A gente tem ajudado agricultores no Brasil, né? A gente tem clientes, por exemplo, em outros estados que já buscaram Proagro, né, que é uma linha de crédito de seguro ali do governo federal, e acabaram sendo prejudicados pela seca na semeadura. E um dos produtos nossos é detectar a chuva. Quanto que chove em cima da propriedade? Qual que é o balanço hídrico dela? E ele acabou conseguindo provar que houve realmente a seca, né, com os nossos dados. E todos os nossos dados têm essa validação científica. Então, esse em específico a gente publicou numa revista chamada International Journal of Climatology, que é da Sociedade Americana de Climatologia. Então, quando a gente traz essa informação, a gente está dando robustez a esse dado, mas uma robustez científica, né? Obviamente que a ciência ela acaba sendo muito constante, mutante, ela vai se modificando e vai melhorando. E a gente vai melhorando também os nossos algoritmos cada vez mais. Hoje, quais seriam essas soluções que vocês conseguem entregar? São muitas. Tem várias. E como eu disse, a gente tem mais de 15 anos, tem muitos artigos relacionados a esse tipo de informação. Muitos precisam ainda ser melhorados, que nem estão ainda, né, como produtos disponíveis. Nós temos em desenvolvimento, para você ter uma ideia, emissão de metano, né? Nós temos um balanço de carbono que a gente vai agora, daqui um pouquinho, colocar lá para ver quanto realmente essa propriedade pode lucrar em dólar numa venda internacional desse carbono. Então existem N coisas que, como eu disse, mais para frente a Spectra X ela vai ter esse departamento científico. Até questão de incêndios também, né? Assim, incêndios é algo que já é, vamos dizer, trivial no mundo científico falando, né? Para você detectar um foco de incêndio, um brilho de temperatura dentro de um pixel e outras estratégias, o Brasil faz isso há muito tempo, né? Quando você detecta um foco. Mas hoje a gente desenvolve outras questões, como verificação pós-incêndio. Como que essa vegetação rebrotou depois desse incêndio, né? Então, a gente continua a entender o pós, né? O incêndio é importante, mas e o pós? Como é que fica? Realmente, essas informações que vocês têm, elas contribuem como um todo, né? Desde
a questão da gestão pública, Sim. né? Não só o agricultor, mas o município pode ser privilegiado. Claro. Todos. Todos. A gente já mapeou todos os municípios. Todos. Então, hoje, se um prefeito, um gestor ou qualquer pessoa do Ceará, do Rio Grande do Sul, do Paraná, entrar em contato com a gente tem essa solução para ele. E como que você avalia assim, a importância, né? Porque a gente fala, você faz agronomia e o seu interesse em buscar a informação, ter essa afinidade com a tecnologia, com a informação, com a inteligência artificial, né? Como que você avalia a importância nos dias de hoje? É extremamente importante. Eu acho que hoje tudo que é tecnológico, ela precisa estar no dia a dia das pessoas. E por que seria diferente para a agricultura? A agricultura tem tanta modernidade em outros setores, como solos, plantas e etc. Eu acho que trazer isso, né? A gente já vê a agricultura de precisão há um certo tempo aplicada. E lembra que a agricultura de precisão também foi advinda de pesquisa científica, né? Foi com trabalhos de geoestatística. Então, hoje, o sensoriamento remoto ele precisa um pouco mais refinado. Há um tempo atrás, a agricultura ela vinha consumindo o sensoriamento remoto, imagem de satélite, de uma forma meio que complexa e estranha. Quando eu olhava de fora, eu falava, nossa, mas esse tipo de informação não vai mostrar isso que o agricultor quer. Não, tá muito estranho isso. Isso num cunho científico olhando, né? Eu falei, mas se ele olhar dessa forma, ele vai estar sendo enviesado. E aí, olhando tudo isso há muitos anos, eu falei, não, tá na hora de a gente trazer um pouco mais de informação assertiva, advinda de ciência para mostrar para o agricultor, olha, até agora você teve um dado que não era interessante, agora eu vou te mostrar o que é um dado interessante e a gente tenta fazer isso de forma mais assertiva possível. Como tem sido a aceitação dos agricultores? Olha, é bem interessante, porque muitos deles, como eu disse do exemplo, que eles já se apoiaram em alguns dados nossos, até para provar o que eles estão fazendo lá dentro para um banco, né? Com a questão do Proagro, mas também eles têm olhado muito a parte do quanto eles estão conservando ali. Porque hoje, por exemplo, a palavra sustentabilidade, ela é subjetiva, né? Você não consegue mensurar o que é sustentabilidade, quanto ela pesa, qual é a distância dela, sabe? Enfim, qual a unidade de medida dela. Existem várias. Então, hoje a gente está trazendo números para isso. Se nós buscarmos, por exemplo, até o que a gente sempre vem discutindo aqui no Brasil, a moratória da soja, né, que é aquele acordo internacional, enfim, a gente consegue mensurar isso, dar número para isso, né, de forma imparcial. E os nossos dados mostram que o agricultor tem feito um bom serviço. São 5 milhões de hectares só na Amazônia Mato-Grossense. E desses 5 milhões, menos de 5% está aqui no Mato Grosso estaria em desacordo, ou seja, mais de 95% estaria ok. Se você pegar a Amazônia como um todo de soja, é 2% que está em desacordo. Ou seja, a grande massa faz do jeito correto e acaba fazendo essa preservação. Você percebe que cada vez mais há um interesse do agricultor de ter acesso a essas informações? Claro, não tenho dúvidas, porque ele é o principal interessado de conhecer o que está acontecendo da porteira para dentro, né? Então, eu acho que ele, claro que ele quer conhecer. Quanto que ele tem ali? O que ele pode melhorar em determinado ponto da propriedade rural? Ele tem um total interesse. E o que ele quiser, a informação que ele quiser, hoje vocês conseguem entregar por meio da pesquisa, né? Isso. Hoje nós temos mais de 50 variáveis nesse momento na nossa plataforma que ele pode usufruir, incluindo o monitoramento do cadastro ambiental rural, que é algo que o Brasil criou e não conseguiu ainda deixar de forma efetiva. Nós, utilizando alguns modelos de Deep Learning dentro dos servidores que são próprios nossos, nós conseguimos monitorar isso para quase 8 milhões de propriedades de forma temporal e regular, entre outras variáveis, mas daqui para o final do ano a gente ainda tem mais 100 produtos para colocar lá dentro para ele conhecer cada vez mais. E sabe o que me chamou bastante a atenção? Vocês foram muito elogiados pela precisão, pela entrega que vocês têm. Como isso é possível? É um preparo... É bem complexo, não é? É bem complexo porque é um preparo a nível metodológico, né, de forma muito científica. Então, tudo nosso é como se você for fazer um medicamento novo. E isso até chama a atenção dos demais pesquisadores e cientistas do país, porque nós temos inúmeras áreas, né? Hoje, os cientistas, eu concordo, tem um certo ponto de ficar dentro ali do laboratório, as informações, mas chega um ponto que ela tem um nível de maturidade do produto em si, que ela precisa colocar
né, feita ali para o mercado. É claro que na parte da saúde tem as suas etapas, mas existem outras áreas que já poderiam estar diretamente ligadas ao consumidor final, né, já aproveitar. E a ciência brasileira é fantástica nisso. Só que os pesquisadores precisam entender que as pessoas precisam usar essas informações de forma urgente, né? Claro, já testada metodologicamente, cientificamente. Então essa precisão ela vem daí. Ela vem do sentido da gente olhar de forma muito rigorosa a metodologia que está sendo aplicada. Você conseguiu ser bem assertivo e ter esse olhar em cima quando você criou a Spectra, né? Spectra X. A Spectra X, ela tem uma história longa, né? Não foi tão simples no sentido, poxa, né, vou fazer. Sim. Teve muitas pessoas, muitos conselhos, ouvi muita gente, né? Hoje a gente tem pessoas dentro da Spectra X que já são do ramo da tecnologia, tem uma experiência incrível que contribui com a gente, e isso aqui não é sozinho, é a muitas mãos. Até isso eu ia te perguntar, hoje esses profissionais que trabalham com você, eles são de que segmentos, de quais áreas? Hoje nós temos lá dentro pessoas da área de tecnologia, de software, programadores, pessoas que são da área de tecnologia, de data centers, né? Nós temos engenheiros agrônomos, nós temos cientistas da computação. Então, existem uma interdisciplinaridade dentro da Spectra X para atender vários, né? Desde doutores em biologia. Então, a gente está trabalhando no sentido de olhar como um todo, né? E é até interessante porque assim, a gente vê muitas profissões, muitos cursos, e você é dentro da área acadêmica também. Às vezes a pessoa tem a sua profissão e ela pode desenvolver muito mais ali do que ela imagina, criando algo, sendo diferente, né? E, ao mesmo tempo, tem também algumas profissões que já estão chegando com tudo quando a gente fala de tecnologia. Justamente, eu acho que esse é o segredo. As pessoas cada vez mais buscar tecnologia para facilitar o dia a dia, né? Sim. Se a gente falar sobre inteligência artificial, que é tão na moda, né? Nos últimos 3 anos deu uma guinada muito forte, mas em 2015 eu já estava usando inteligência artificial na minha tese, né? Eu trabalhava com mineração de dados dentro da minha tese para verificar o genótipo de soja. Árvore de decisão, quem puder olhar, olha na internet, o que significa árvore de decisão. J45, eu já trabalhava isso lá atrás. Quantos anos, né? Então a gente já tinha isso, já tinha que fazer programação, já tinha que trabalhar. E hoje é claro que ela foi facilitada. Se a gente olhar dito aí o ChatGPT da vida, né, que existem vários outros, esse é o mais comum, as pessoas já estão usando pronto. Agora ela já está pronta, mas pensa que para desenvolver isso não foi tão simples, né? Então é no sentido que hoje tanto a inteligência artificial ou as informações advindas dela, o público tem que utilizar de forma constante para facilitar. E teve uma outra situação que a gente gosta de frisar também. Vocês têm esse portal gratuito com a informação à comunidade, não é? Sim, a gente tem. Então, se você entrar na nossa plataforma, alguns produtos a gente deixa, né, de forma gratuita para você acessar, conhecer, verificar algumas informações prévias da propriedade. O intuito é o quê? É de todos terem acesso à informação também, por Sim, isso? é democratizar a informação. Nós colocamos, e tem produtos lá com valores assim super acessíveis, que talvez até se fosse no modo comum de ser feito, demoraria semanas ou até meses. A gente faz em poucos segundos e por um valor que realmente vai caber no bolso de qualquer pessoa aí do Brasil, isso é fato. Mas lá a gente já deixa esses produtos e agora a gente colocou o método assinatura para aquelas pessoas que são muito constantes, que ela precisa de muitas informações. Então hoje nós temos o plano free, que você entra e só paga pelo que consumir realmente lá dentro. Nós temos um outro plano pro, que gira em torno de 200 e poucos reais, e o plano ultra nosso, que é o Spectra X, que é 400 e poucos reais, mas são para pessoas que usam muito, que é um escritório que tem alguns clientes e precisa sempre daquela informação. Então é um dado que vai estar ali acessível, né? E vocês têm bastante parceria assim com os agrônomos? Eles buscam vocês? Às vezes ele está lá, né, no dia a dia atendendo o cliente mais o agricultor, mas ele precisa de algo a mais. Então hoje os clientes de vocês serem além do agricultor, também os agrônomos? Como que essas empresas voltadas ao agro? Sim, os agrônomos, engenheiros ambientais, florestais, eles usam constantemente, né? Hoje eu não sei te precisar
quantos profissionais já tem utilizando, né? Porque são muitos, são milhares que já usam. Então, hoje nós temos essa inserção interessante da nossa plataforma no dia a dia desses profissionais. E, claro, sempre buscando ali o interesse de verificação da área agrícola. E que, se a gente for avaliar por que ter a informação, porque no caso da informação, ela vai ser fundamental para se ter mais lucro, para colher melhor, né? E com certeza influenciar de forma muito positiva ali na agricultura e nos resultados que o agricultor também quer, né? Com certeza. Todo mundo ganha no sentido do Brasil também de produzir mais assertivamente e com a sustentabilidade. Professor, eu vi lá no espaço de vocês também algo relacionado ao clima. Até acho que estava assim em construção, se eu não me engano. Vocês estão com pesquisas ou já realiza? Como funciona? Isso. Pesquisas com a parte climática a gente realiza também há alguns anos, né? Veja que todas essas pesquisas que eu estou te falando, elas sempre vieram em paralelo. Então a gente levava 4, 5, 6 pesquisas ao mesmo tempo durante anos. Mas nós temos produtos lá, por exemplo, tem um produto nosso que nós vamos lançar em breve chamado Índice de Seca. No mundo científico, muita gente conhece, né? Aí a gente readaptou ela para um modelo nosso. E aí a gente consegue verificar o quão seco está aquela propriedade rural hoje, com base nos últimos 40 anos de chuva diária lá dentro. Então a gente dá valores a isso, a esse nível de seca. Esse é um dos dados climáticos, fora o balanço hídrico, né? Evapotranspiração, que no mundo agronômico já é bem difundido. Então, toda essa parte climática também a gente traz lá na plataforma. Tem muitas cidades que procuram vocês também? Vocês têm bastante clientes, municípios? Hoje, para a parte dessa plataforma? É isso. No Brasil inteiro. O Brasil inteiro. Tem gente lá de tudo quanto é lugar. Desde Ceará, Amapá, Rondônia, Mato Grosso, Pará, Bahia, Tocantins, tudo. Todos os estados estão presentes. E as prefeituras, o que elas podem ter de acesso à informação e ter, enfim, conseguir fazer uma entrega melhor? O que vocês conseguem contribuir nesses casos, né? Às vezes a pessoa está assistindo a gente em outra cidade, quer saber. A gestão de um território do centro urbano, quando a gente entrega esse produto, a gente não entrega apenas do centro urbano, a gente entrega do meio rural também que envolve. Então, hoje, por exemplo, para você ter uma ideia, nós temos o ICMS ecológico, que o município ganha, né, em alguns pontos de preservação. Tem também alguns impostos rurais, que o município também traz do governo federal. E a gente consegue monitorar vários aspectos, inclusive quanto cresceu essa cidade. Te pergunto, quanto que Sinop, o município, o centro urbano, cresceu nos últimos 10 anos? Quanto? Porque a gente fala, pô, é imenso, é gigante, só cresce. Tá bom, cresce quanto? A gente está falando somente na parte econômica? Ok, nós temos um número que é bem fundamentado. Mas e a parte física? Quanto que está expandindo? Né? Então a gente mensura tudo isso até para trazer subsídio de investidores externos, para trazer subsídio para planos diretores, como foi o caso de Sinop, e você se basear em discussões com dados reais e não talvez na forma subjetiva. Professor, você já será uma boa fonte das minhas matérias de entrevistas, viu? Um tema interessante é que tanto se fala sobre a área verde de Sinop, né? O quanto que nós temos de vegetação urbana, né, para trazer esse conforto climático, a gente mensura também. E assim, até essa é uma questão, muitas pessoas nos perguntam, Sinop cresce, mas cresce quanto? Quantas pessoas chegam aqui? Enfim, como é essa proporção? Enfim, nem sempre a gente tem esses dados atualizados, né? Uma boa fonte. Sinop é um caso interessante, né? A última mensuração que eu fiz tinha 10 mil hectares, o centro urbano de Sinop. É claro que ela vem se expandindo, esse cálculo ele continua expandindo. E de construções, para você ter uma ideia, entre 2021 a 2023, nós monitoramos 50 mil novas construções aqui. Né? Isso desde áreas de uma residência nova, um empreendimento novo, até um puxadinho, algo nesse sentido. Né? Então a gente consegue trazer e monitorar isso em tempo real. Também aquelas que a gente tem muitos problemas, né, de mato alto em alguns bairros, etc. A gente consegue identificar por meio da fotossíntese dessas plantas que estão crescendo. Nossa, são assim, muitas pesquisas, muitos resultados que vocês conseguem, né? Até imagino, por exemplo, assim, do que vocês desenvolvem. Questão, muitos economistas também, lá tem o CISI, lá na Unemar também, que faz pesquisas bem interessantes, né, com dados. Gente, é uma junção de informação que se tem, não é, professor? Que realmente pode-se dizer que traz mais qualidade de vida à população. Com certeza. Dentro da universidade tem inúmeras informações.
né? Tem vários pesquisadores que trabalham nos mais diversos assuntos, né? Eu só sou um pedaço que trabalha com sensoriamento remoto. E tem a economia, tem a contabilidade, tem a geografia, tem a engenharia, tem a agronomia. Então, existem N pesquisadores com N funções, né? Então, é interessante que a universidade ela tem essa riqueza de conhecimento. Professor, o que você avalia esse seu destaque? Porque você deu o boom, né? Se que destacou, ficou conhecido. Eu sempre trabalhei com muito amor no que eu faço, né? Então, eu sempre me dediquei muito. Então, eu semanalmente, desde sempre, eu trabalho 70, 80 horas por semana. Isso comprovado, né? A gente dentro da universidade até brinca. Poxa, eu ultrapassei... Nossa, desde quando eu estou na universidade, a gente preenche lá, né, para ver as horas de trabalho. Sempre ultrapassa 80, 90 horas semanais. Então foi com muito gosto, muito amor, né, paixão pela pesquisa. Então a gente se dedicou muito sem olhar o que a gente ia. Nossa, eu vou fazer isso para lá, eu tenho esse objetivo, montar um... Não, nunca foi esse. Sempre foi a busca pelo resultado e a descoberta científica. Sempre gostou da pesquisa. Sim. E, de repente, você viu que ela já precisava entregar muito mais. Não ficar só ali, mas talvez uma necessidade de mercado fez com que esse seu desejo falou, não, agora chegou a hora, eu preciso ajudar mais pessoas. É interessante, porque veio ao contrário do que, às vezes, a maioria acaba fazendo, né? Mas é o que eu digo sempre. Dentro do mundo acadêmico, né, se você olhar, nós temos métricas também, né, para avaliar o quão bom esse cientista é. Né? Existe esse método qualitativo de se olhar. Né? Então, dentro desse mundo, ali, muitas pessoas já reconheciam, outras instituições no mundo já reconheciam nossa pesquisa pela precisão. Né? Então, eu, por exemplo, eu fui à Noruega, eu fui à França, né? Então a gente passa por lá e as pessoas já olham e já falam, poxa, vocês estão realmente na fronteira do conhecimento. Né? Isso falando de outras universidades. Brasileiras, nós temos vários parceiros aqui. Então, todo mundo está trazendo bons resultados. E quando a gente vai num congresso, né, de ciência e tudo mais, as pessoas sabem quem é você porque é aquele mundinho científico de artigo, de pesquisa, de publicar grandes artigos científicos, ok. Mas como que isso chega? Como você tira essa ruptura e fala, bom, agora as pessoas precisam utilizar? Né? É isso que eu acho que ficou muito bem afinado o tempo em que eu tentei colocar isso para o público. E, no entanto, aqui você recebeu a visita do Sérgio Sacani, elogiou muito, disse que é uma ferramenta de muita clareza, né? Então, uma pessoa tão conceituada igual ele, enfim... Como que foi? Conta para nós até essa visita dele. O Sacani é um baita divulgador científico, né? Isso é inegável, né? E ele, por ser um divulgador de ciência, né, ele também fez graduação, mestrado, doutorado. Então ele consegue, não só na área de sensores remotos, mas ele lê muito em todas as áreas, né? Isso é óbvio que é inegável essa interpretação dele de muitas áreas. Isso é fantástico. Ele é uma máquina. E quando ele foi até lá, ele veio a Sinop, foi na empresa, né? Conheceu. Isso. Até veio o seu Redivo, levou ele lá, junto com o Sindicato Rural. Junto com o pessoal ali também estava junto à ProSoja, também que estava já mostrando a cidade. E aí houve um interesse de mostrar também a Spectra X. E a gente foi para falar de ciência, foi para falar de artigo científico. Ficamos à tarde ali olhando os artigos, falando dos artigos, olhando os cálculos, falando de sensores, em satélites. E no final eu mostrei para ele, olha, o produto que nós montamos foi esse, baseado nesses artigos que eu te mostrei. E ele achou muito interessante. E foi muito orgânico quando eu estava me dirigindo até Cuiabá, que nós acabamos sendo contemplados no prêmio Inova MT, que teve recente. Algumas pessoas me mandaram, olha, ele citou a Spectra X numa das lives dele. Então foi tudo muito de surpresa, né? Foi muito natural, porque ele falou de ciência, nós falamos de ciência e deu essa combinação. Sim, e ele é um profissional que tem, assim, muito conhecimento, tem acesso a muita gente, né? Claro. E realmente eu achei muito interessante o que ele falou, né? Valorizando a Sinop, valorizando o seu trabalho, a empresa. Foi incrível mesmo. Eu, por exemplo, ouvindo, fiquei muito orgulhosa de vocês fazerem parte da nossa cidade. Mas isso traz também uma reflexão para a gente, né? Porque não é necessário
talvez uma empresa, não de Sinop, de qualquer lugar, ter uma validação externa. Poxa, é nosso, é daqui. Existem outras empresas de cunho tão bom quanto e precisam ter essa valorização interna em primeiro lugar, né? Então a gente olha, hoje nós admiramos várias empresas que tem aqui na região, que a gente já olha e se espelha nelas, mesmo sem um sacane da vida falar dela, né? Então é bem legal. Claro que ele tem um mega alcance, é um cara renomado, coloca uma divulgação científica fantástica. Ele é diferenciado. Nós somos super agradecidos, né, a esse reconhecimento mas é isso, hoje a gente está aqui e somos daqui. E esse reconhecimento não veio só dele, teve essa parte aqui, ó. O que significa para vocês ganhar a premiação de inovação, né? Perfeito. Isso é fantástico também, né? Porque é o Estado, é a ciência e tecnologia reconhecendo as atitudes que são feitas perante a inovação tecnológica que estão sendo realizadas dentro das empresas daqui do Estado. Então, foram mais de 100 empresas que foram cadastradas, né, concorriam ali aquele prêmio, tinham várias etapas até chegar na parte final de entrega da premiação. E aí nós fomos a Cuiabá até o Palácio Paiaguás para receber essa premiação, né? Então, realmente, eu concordo com você. Também o nosso estado já reconhecendo. A gente ficou muito feliz, porque os dois aconteceram no mesmo dia. Olha, que interessante. E assim, o que chama a atenção é porque, assim, você explicou, né, que já vem há muitos anos, mas a empresa está de portas abertas há pouco tempo. Então, significa que vocês estão fazendo certo desde uma parte administrativa, a parte de produto, de entrega. É um conjunto e não é fácil. Não é. Né? Então, assim, significa, eu acho que todo esse reconhecimento que está no caminho certo. Justamente, a gente está trabalhando muito, toda a parte de gestão, desenvolvimento do produto, entrega, como embalar, a gente trabalha toda a parte de design, UX, UI, back-end, front-end. Então, tudo isso até chegar na pessoa que vai utilizar de forma mais simples e usual, né? Sem complicação. E até, sabe que, assim, ó, para nós leigos, a gente que não é da área, meu Deus, o que é tudo isso, né? Então, até é um desafio também quando vocês vão fazer a entrega a um prefeito, ao agricultor, de tornar essa linguagem acessível para realmente a pessoa entender, poxa, mas é a simplicidade que eu estava buscando, aquele resultado que eu vou ter, né? E é um processo de muito estudo e muito grandioso e bem complexo, por sinal, né? E esse é o principal desafio. É desafio. E como que você... E é mesmo você que vai, que conversa? Como é que funciona? Hoje a gente busca ouvir, né, os agricultores, os engenheiros. A gente está em constante ouvidos abertos. Até na Norte Show agora, nós estamos sempre ouvindo as pessoas que vão utilizar. E a gente já recebeu diversos feedbacks, né? Então, tem um botão lá que poderia ser dessa forma. A gente olha, guarda a informação, anota e vamos implementar na próxima semana. Nós não ficamos parados. A gente muda o leme do barco a todo instante para poder deixar mais claro a pessoa olhar e ter mais afinidade com aquela informação. E até porque, assim, por mais que se tenha já há muito tempo, essa parte de tecnologia, a inteligência artificial ainda é muito novo para muita gente, né? Sim, a inteligência artificial é muito novo. Complexa, muitas vezes facilita, mas ao mesmo tempo o processo de entender como ela funciona é complexo, né? É complexo, professor? E às vezes parece simples de utilizar e não é, né? Não é às vezes você fazer só um prompt ali e pronto, já ter tudo. Não é bem assim, né? Então a gente tenta já trazer tudo isso embalado, né, para as pessoas. Realmente é uma tarefa complexa de você transformar algo palpável, né? Já, olha, está pronto para utilizar. E hoje, professor, como é que funciona lá na sua empresa? Você vai treinando as pessoas ou elas já chegam assim com essas características para trabalhar lá? É fácil de achar esses profissionais? Não é fácil. A gente tem, por exemplo, a parte de mostrar assim, toda a parte de programação, as pessoas vêm muito bem preparadas. Hoje, ali os profissionais que atuam na Spectra X, na parte de programadores, eles são altamente qualificados, competentes e trabalham em cima disso. O que realmente complexo é a gente pegar essas informações do sensoriamento remoto e adaptar isso para estar no servidor e a disposição por trás nessa programação. E aí é uma luta, né? Porque a gente, geralmente sou eu, né? Eu tenho o Fernando, que é um dos sócios comigo e cofundador também, que a gente trabalha em cima dessa informação
para colocar ali dentro. Então, hoje somos nós que estamos ali fazendo, né? Se a gente fosse olhar e buscar pessoas qualificadas em banco de dados, em sensoriamento remoto, não é que é difícil, mas são pessoas que ainda estão em formação, fazendo seus mestrados, os doutorados, para poder depois ir para lá. E eu até te pergunto, porque a gente vê assim, hoje o interesse, em geral, das empresas em buscar esse profissional, porque todos querem o quê? Resultado, aumentar as vendas. Então, busca um profissional relacionado a essa área de tecnologia, enfim, eu gostaria disso. Tá? E às vezes não encontra. Então, porque não é assim tão fácil de né? Então, às vezes tem que preparar, imagino na sua área, então, como que é? A parte de tecnologia, né, de programação, o Sinop tem, mas ainda é desafiador. Agora, a parte científica da Spectra X ainda é um baita desafio, mas tem várias pessoas, né, que a gente já olha, já monitora, né, para trazer para dentro da Spectra X no sentido de aumentar a ciência cada vez mais. Hoje eu só penso em aumentar o número de doutores no hall da Spectra X para a gente aperfeiçoar ainda mais a parte científica e ter essas entregas sempre de forma muito bem findada na metodologia científica. E até interessante, porque as pessoas que almejam, né, cada vez mais se destacar, a importância de estudar, sim, de seguir, né? Não tenha dúvida. Eu acho que se você tem dúvida, se você está no caminho certo, estudando, né? Às vezes você está lá no banco lá estudando, nossa, por que eu estou estudando essa informação? Não vai ter aplicabilidade? Vai. Eu lembro até hoje, a minha 8ª série, a fórmula de Bhaskara de cabeça, porque a gente tem que tentar entender a aplicabilidade disso lá no final. Se você está fazendo uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, saiba que existem inúmeras oportunidades, desde instituições de pesquisa até empresas que trabalham com ciência. E hoje você ainda tem tempo para dar aula? Continua como professor? Sim. Eu diminui um pouco a minha carga horária dentro da universidade, mas o trabalho continua o mesmo, né? Tenho orientados de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado. Nossa! Tem vários projetos em andamento, né? Com iniciativas do CNPq, da CAPES, da própria FAPEMAT aqui do estado. E ministro aula no curso de Geografia, né? Ali na universidade, no noturno. Até semana passada dei prova. E assim, tem um monte de prova para corrigir ali ainda. E até interessante hoje, como é que é o olhar da universidade diante de tanta tecnologia, enfim, porque assim, nos últimos anos a gente viu esse boom, como que as coisas mudaram rapidamente, enfim. Como você disse, às vezes lá na época do pai, era de uma forma, na nossa, dos filhos, então, meu Deus. Como é que a universidade avalia tudo isso e entende se mudou o conceito nas disciplinas, do que ensinar, do formato que tem que ser? Como é que é hoje lá dentro, professor? As disciplinas em si, eu acho que não é nem tanto, porque a disciplina já é um ponto final. Ela já perpetuou dentro da universidade inteira. Como ela deve ser feita, quais são as regras, quais são as normas, até chegar lá. A disciplina em si, ela tem esse modelo que ainda é utilizado desde sempre, né? A universidade hoje, ela tem um preparo tecnológico no sentido de talvez trazer certos subsídios, mas ainda falta a questão de mais apoio institucional para você elaborar coisas maiores, né? Até mesmo para testes, a parcerias, né? Então, tudo isso ainda está sendo um próprio aprendizado para as próprias instituições públicas do país. A gente vê que algumas estão um pouco mais avançadas do que outras, mas ainda é um desafio no geral. Se nós olharmos, por exemplo, em Tel Aviv, né, um amigo nosso foi para lá, as empresas estão dentro da universidade. Por quê? Porque ali é onde constrói o conhecimento básico, né? A base de tudo está ali. Então, lá eles aportam recurso financeiro para pesquisa, né? Sem, às vezes, depender diretamente do Estado brasileiro, né? Então, a gente tem esse recurso mais em andamento lá fora do que aqui. Aqui a gente ainda fica muito nas dependências do Estado, que às vezes não tem recurso suficiente para todo mundo, né? Na maioria das vezes. Então, precisa ter um olhar, né, das instituições mais para isso, mais para trazer para perto, desenvolver mais as pessoas. E, é claro, na ponta, quem ganha com toda essa tecnologia e avanço das pesquisas são os alunos de graduação, de mestrado, doutorado, porque vê a coisa acontecendo ali e conseguem absorver.
E no seu caso de quando você se formou, né? Você veio de um período que realmente foi um grande diferencial. Você tem muita garra, determinação, saber o que quer para conseguir hoje chegar a esse patamar, não é? Justamente. Muitas noites aí sem dormir e trabalhando muito, né? Estudando muito para não ter nem ideia no ponto que eu me encontro hoje. O que eu sabia que eu tinha certeza que eu estava em busca? Que eu queria ser um cientista e que todo mundo olhasse e lesse as minhas descobertas em artigos científicos. Beleza. Nossa, é olha isso. Só. Esse era o meu ponto de busca. Só que no meio do caminho eu via que não era só os cientistas que queriam os dados e ler. Muito além. As pessoas buscam, né? E como eu friso, né? Eu acho que existem inúmeras áreas da pesquisa hoje no país que tem muita coisa a agregar. Hoje eu estou falando aqui de agricultura, meio ambiente, sensores. Poderia ter um pesquisador aqui da enfermagem, por exemplo, com um novo medicamento que ia te ajudar em alguma coisa. É nesse sentido. E, no entanto, que assim, o que hoje você desenvolve, essa empresa faz, ela é um grande diferencial. Ela entrega qualidade de vida, ela entrega boas safras, entrega resultados. É o que as pessoas hoje querem, as pessoas querem. É uma junção. As práticas agrícolas que já são feitas hoje, né, para aumentar a produtividade, né, tem o próprio plantio direto na palha, enfim, somado com mais essa tecnologia agora vai levar um pouco mais. Professor, eu agradeço imensamente por você ter vindo aqui, compartilhado um pouco, né, das informações da Spectra X, que hoje já atrai os olhares o que né? Como funciona, como eles conseguiram isso. Então, assim, hoje você ter aceitado de vir aqui no podcast da CDL também, repassar dessas informações dessa empresa que realmente ela tem despertado o interesse, pode-se dizer assim, de fora e também já para o olhar da cidade, né? Que muitas pessoas acho que daqui não conheciam. E enfim, você estar aqui conosco e a gente tem a maior alegria e honra de recebê-lo aqui, porque assim, é da casa, então temos que valorizar. Até deixo o espaço para essas considerações finais. Justamente. Agradeço em primeiro lugar o convite. Para mim é uma honra estar aqui no CDL também, batendo esse papo. A Spectra X fica de portas abertas, né? Quem quiser olhar, visitar, ver como que a gente faz a pesquisa lá dentro, vai encontrar um monte de lousa rabiscada, um monte de cálculo, mas é bem interessante, tá? A gente está de portas abertas e agradeço novamente. E parabéns mais uma vez por essa iniciativa. Obrigado. E eu e você temos o nosso próximo encontro aqui no podcast da CDL. Vou te esperar. Tchau, tchau.